Oi, arteirinhas, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender a fazer um cobre panetone, ou cobre bolo, né? Vocês podem usar ele para diversas finalidades. Com tecido de Natal fica uma peça mais específica para ser usada agora nas festas de final de ano, mas ela pode ser feita também com um outro tecido e ser usado o ano inteiro. Vou virar a câmera aqui para mostrar para vocês como ela é. Olha essa peça aqui. Tem um puxadorzinho em cima. Aqui eu coloquei a aplicaçãozinha de um daqueles enfeites de Natal que a gente já fez. E dentro eu fiz ela com aquele aglopado, que é uma espuminha já com um tecido, né? Ela é boa porque ela pode até ser limpa com um pano úmido, né? Então, se sujar um pouquinho com a raspinha do chocotone, dá pra gente limpar. Ela é bem rapidinha de fazer, super fácil, vai pouquinho material. Eu vou passar para vocês o material que nós vamos usar. Então, o que a gente vai precisar aqui para fazer essa peça? 2 tecidos medindo 45 por 25, né? 2 estampas diferentes. Vamos precisar da mesma quantidade de manta, né? 4 pedaços, 2 pedaços de 45 por 25, ou essa mesma quantidade de aglopado, que é esse aqui que já é uma espuminha e já é revestido com tecidinho, ó. Agora, se vocês não forem fazer com esse material, vocês vão precisar também de 2 vezes a medida de 25 por 45 no tecido de forro. Vamos precisar de um cordãozinho dourado, ou uma fitinha de cetim vermelho, um argolinho que vocês tiverem aí para fazer o puxador, e um enfeitinho. Pode ser um botão, pode ser um fuxico, alguma coisa que vocês tenham aí, ou pode ser esse aqui que a gente já fez aqui no canal, né? Esses moldes vão estar disponíveis lá na minha página no Facebook, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês conseguirem baixar lá. E vai ter também a medida deles para quem não tem impressora conseguir montar o molde. Olha, gente, lá no site, lá na página do Facebook, vão ter 2 moldes. Um maior e um pouco menor, ó. Esse aqui vai estar escrito molde de corte e este molde de costura. Eu recortei e aí eu risquei com o molde de costura, aqui ó, risquei com um lápis 6B, ou giz, ou a caneta que apaga, vocês usam a ferramenta que vocês tiverem aí. Por quê? Porque a gente vai costurar exatamente aqui em cima da costura, para que a junção aqui das duas cores de tecido fique bem bonitinha, ó, bem certinha, entendeu? Fique bem alinhada. E também já recortei e risquei as 4 vezes no nosso aglopado. E se vocês estiverem fazendo com a manta, o que vocês vão fazer nesse momento aqui? Vão estabilizar, né, o tecido na manta, passar com ferro. Vocês podem até quiltar, se quiser, fazer uma tela seca e fica bem bonito. E aí vocês vão estabilizar bem na bordinha aqui, e depois vocês vão unir pelo risco também. Vocês fazem o risco na manta, no caso. E aí vocês vão fazer depois no tecido de forro, só esse mesmo processo aqui, só com o tecido. Se for a manta R2 fica melhor, porque depois dá pra gente passar e ela vai ficar coladinha por dentro também. Agora eu já vou começar aqui na costura e vocês vão acompanhar comigo para ver que é super rapidinho de fazer essa peça e super fácil. Nós vamos costurar 2 tecidos diferentes, de cores diferentes, juntos. Então a gente vai unir aqui direito com direito desses tecidos. Alinhar certinho aqui o risco que a gente fez, ó, da costura, com o risco do outro lado. Alfinetar.
e passar uma costura reta, daqui da base até aqui em cima, onde a gente fez o risquinho, até o biquinho aqui. Deixando mais ou menos meio centímetro só. Aqui termina a costura, eu vou costurar até aqui, pra gente poder unir depois a outra parte. Lembrando de dar retrocesso no início e no final da costura. Aqui, como é uma costura curva, se vocês tiverem tesoura de picote, vocês podem recortar com a tesoura de picote. Eu vou dar só alguns piques aqui. Ó, já ficou aqui, a metade já tá pronto. Agora, a gente tem que prestar atenção no seguinte, como eu vou costurar as outras duas partes para que eles não fiquem com a mesma cor aqui. Então, eu vou colocar aqui direito com direito do meu tecido novamente, alinhando certinho aqui o risco. Mas fica bem fácil de alinhar, porque a gente cortou já com molde de costura e com molde de... Então, eu alfinetei desse lado. Eu vou abrir para ver como ele vai ficar depois de costurado. Ele tem que ficar, ó, ao contrário do que tá o primeiro. O primeiro tá com tecido claro aqui, o tecido escuro à direita. Então, o segundo tem que ficar com tecido claro à esquerda e o tecido escuro à direita. Pra hora que a gente unir isso aqui, ó, direito com o direito, fique o quê? O escuro com o claro e o escuro com o claro, para dar o contraste da cor. Então, vamos costurar aqui a segunda parte. Ih, escapou a minha linha, só um minutinho. Prontinho, passei a agulha na máquina, vamos unir essa segunda parte já. Da mesma forma que a gente fez na primeira parte, tá, gente? Deixando aqui em cima, ó, um pedacinho bem pequeno. Já vou recortando aqui, tirando o excesso de fio. Vou fazer meus picotes aqui. Para garantir que a hora que a gente desvirar fique bem certinho. Prontinho, já tenho aqui as duas metades unidas pelo centro. O que a gente vai fazer com essas duas metades agora? Nós vamos unir aqui, direito com direito, alinhando bem certinho aqui, ó, as duas costuras, né? Dobro uma para um lado, a outra para o outro. Coloco um alfinetinho aqui. E alinho bem certinho aqui em cima também, ó. A junção das costuras aqui. Ó. E aqui nós vamos colocar a nossa argolinha já. Vou alfinetar aqui a lateral também, onde a gente vai passar a costura. Para juntar essas partes, né? E formar a nossa cúpula já, o nosso cobre panetone, né? Que é como se fosse uma cúpula. E aqui em cima, onde a gente uniu costura com costura, eu vou até tirar o alfinete. Eu peguei, ó, um cordãozinho dourado, dei um nozinho aqui na ponta dele. E aí eu vou colocar ele aqui, ó, pra dentro.
né, pro direito do nosso tecido, deixando essa pontinha com o nó que a gente fez para fora. Dessa forma, quando a gente for costurar, a gente vai deixar ele presinho, já ele vai ficar no topo da peça. E agora o que eu vou fazer? Passar uma costura, então, juntando aqui, ó. Ficou uma meia lua, na verdade, né? Toda essa parte de cima a gente vai fechar agora, vai costurar. Seguindo aqui o risco que a gente fez com o lápis ou com o giz, aí o que vocês tiverem usado. Dá o retrocesso, tá? No início e no final. Dá uma enroscadinha aqui. Eu tô usando a agulha 14 e o meu ponto tá em 2,5. Mas deu uma enroscada na linha aqui. Coisas que quem costura sabe que acontece, né? Já estamos prosseguindo. Aqui em cima, onde a gente colocou o cordãozinho para prender, eu gosto de dar um retrocesso. Apesar de não ser uma peça pesada, de não ser uma coisa que vai forçar tanto na hora de levantar, né, na hora do uso, eu gosto de dar o retrocesso. Tirar meu alfinete aqui de baixo. Prontinho, finalizei com retrocesso. Vou tirar os alfinetes que a gente usou para estabilizar. Cortar aqui os excessos de fio. E dar os piques aqui deste lado que a gente não deu pique ainda, em toda a volta. Agora vamos desvirar para o lado direito. Olha como fica bonitinho aqui a junção das costuras, olha. Forma um X certinho e a nossa argolinha ficou presa aqui, ó. Já temos aqui quase uma cúpula praticamente pronta. O que vai deixar essa cúpula aberta, estabilizar essa cúpula, vai ser a manta ou o aglopado que a gente estiver usando. Aqui no aglopado a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Costurar, colocar direito com direito dele, costurar em cima da linha que a gente traçou, de 2 em 2, né? Depois a gente une as duas partes. Essa parte aqui não tem segredo nenhum, mas eu vou fazer para vocês verem, tá? Vou costurar as duas metades, depois as outras duas a gente volta e une junto, tá bom? Aqui, costurei as duas partes. Aqui a gente não precisa se preocupar com o lado do tecido, porque é um tecido liso, né? E vamos juntar essas partes da mesma forma que a gente fez no tecido de fora, juntando aqui, ó, costura com costura, pra ficar bem bonitinho, bem alinhadinho. E aqui no topo também. Alinhar costura com costura. Alfinetar. Alfinetar aqui a borda. E costurar aqui em toda a volta.
Prontinho, costuramos. Vamos cortar aqui o excesso de fio. Cortar um pouquinho do excesso aqui da espuma, né? Para que não fique grosseiro a hora que a gente for desvirar. Desviro aqui pro direito. Abro bem as costuras aqui. Ele já fica uma cúpula, ó. Uma cúpula grande para um panetone daquele grande. E agora o que a gente vai fazer? Vou colocar o direito do meu aglopado com o direito do meu tecido de fora. Vou vestir um dentro do outro, ó. A gente vai fazer embutido, por quê? Porque esse aqui é sem viés. Para facilitar bem para vocês, tá? O outro que eu fiz um acabamentozinho com debrum, né? Não chega a ser um viés. Só uma bordinha de tecido que a gente costura. Aqui é importante a gente alinhar, ó, a costura do forro com a costura do tecido exterior, para ficar um trabalho bem bonito, né? Um trabalho mais limpo. O acabamento, né? Bonito de se ver. Isso já dá outro valor para a peça, né? Igual bordado, né? Quem faz ponto cruz aí sabe que uma bordadeira pega uma peça, a primeira coisa que ela olha é o avesso, né? Pra saber se tá perfeito. E com todo o trabalho que a gente for fazer, a gente precisa ter esse capricho, né? Principalmente se for um trabalho que a gente faz pra vender, né? A pessoa que tá comprando o nosso trabalho merece esse carinho, merece esse respeito, né? Então aqui, ó, eu vou costurar toda a volta aqui, unindo a parte de dentro e a parte de fora. Deixa eu mostrar pra vocês a peça piloto que eu fiz. Aqui, ó, eu fiz com um tecido, como se fosse um viés, mas um tecidinho vermelho de Natal também, ó. Eu costurei uma faixa aqui por dentro, depois eu virei pra fora e rebati a costura. Mas pra deixar uma peça bem simples, bem rápida pra vocês, eu resolvi fazer sem o viés. Vou costurar aqui em toda a borda. E já mostro pra vocês como que ficou. Prontinho, gente. Passei uma costura aqui, ó, de meio pezinho de máquina. Agora o que a gente vai fazer? Em uma dessas emendas aqui, a gente vai abrir um pedacinho com o desmanchador de costura, pra gente poder desvirar a peça. Pode ser feito também aqui na barra, tá, gente? Desmanchar aqui pra desvirar e depois, na hora de rebater a costura, vocês fecham a máquina, fica até mais fácil de fazer aqui embaixo na base. É que eu comecei a abrir aqui já, então eu vou fazer por aqui mesmo. Mas aí, se vocês abrirem essas emendas aqui, vocês vão ter que fechar com um pontinho invisível, para não ficar grosseiro, né, o acabamento. E se vocês fizerem na base, vocês podem fechar na máquina, né? Aí vocês rebatem a costura em toda a volta, e aí é até mais rápido, né? Aqui, deixei um espaço de 5 dedos, mais ou menos, já é o suficiente pra gente desvirar. Aquele momento, né, de tensão. Será que ficou bom? Será que deu certo? Coloco aqui a espuma pra dentro, né? A manta pra dentro, o forro. Vou ajeitando aqui.
Olha só como ficou. Agora aqui eu vou fechar com pontinho invisível, seguindo a marquinha da costura da máquina já. E aí eu vou finalizar com um enfeitinho desse que a gente fez, ó. Vou pôr aqui desse lado. Eu vou fechar com pontinho invisível e já mostro pra vocês. Prontinho, gente, ó. Fechei aqui com pontinho invisível. Coloquei com um pontinho à mão mesmo e um enfeitinho aqui em um dos lados. Vocês podem colar também, podem fazer sem nenhum enfeite. E passei uma costura aqui embaixo, ó. Rebati uma costura para que o forro fique bem preso. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixa o seu joinha. Aqui, ó. Seu joinha aí na página. E digam pra mim o que vocês estão achando, né? Porque é um canal independente, eu faço porque eu gosto mesmo de fazer. É uma forma de passar minhas tardes mais agradáveis, né? Geralmente são encomendas que eu tenho pra fazer. E aí eu faço passo a passo pra mostrar pra vocês como ficou. Lá na minha página no Facebook eu vou deixar o molde, lá tem todos os meus contatos, vocês podem entrar em contato comigo, tirar todas as dúvidas, tem até meu WhatsApp lá, e pode ser que eu demore um pouquinho para responder, né, porque eu sou mãe, artesã, dona de casa, aquelas várias coisinhas que a gente faz, né. Então, por favor, se inscrevam no canal e me digam o que vocês estão achando do trabalho, para que eu possa ou não continuar fazendo isso para vocês. Um beijo, muito obrigada!